Desde o início da humanidade, o Sol é visto como a fonte de toda a vida. Mas e se ele fosse mais do que isso? E se o astro que ilumina nossos dias não fosse uma estrela comum, mas sim uma estrutura artificial colossal, criada ou modificada por uma inteligência extremamente avançada? Essa ideia parece saída da ficção científica, mas quando olhamos para os fatos, algumas coincidências são tão impressionantes que levantam suspeitas. Hoje, vamos investigar uma das teorias mais polêmicas e fascinantes da astronomia alternativa. A possibilidade de o Sol ser uma megaestrutura artificial. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o centro do nosso sistema solar. Vamos começar com o que a ciência convencional nos diz. De acordo com a astronomia, o Sol é uma estrela de sequência principal do tipo G, uma anã amarela. Formada há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir do colapso de uma nuvem molecular gigante, ele gera sua imensa energia através da fusão nuclear, um processo que acontece em seu núcleo, onde átomos de hidrogênio são esmagados pela gravidade para formar hélio. Esse processo libera uma quantidade de energia que sustenta todo o nosso sistema solar. Até aqui, tudo bem. Mas é quando olhamos para os detalhes que a história fica mais interessante. A ciência confirma que o Sol é extraordinariamente estável para uma estrela. Sua produção de energia mantém a vida na Terra com uma precisão quase cirúrgica. Além disso, seu tamanho e a distância em que ele está de nós são considerados quase perfeitos para sustentar nossa biosfera. Se estivesse um pouco mais perto, a Terra seria um deserto escaldante. Um pouco mais longe, e seríamos uma bola de gelo. É justamente essa perfeição que alimenta as perguntas mais ousadas. Essa estabilidade e precisão são apenas um golpe de sorte cósmico? Ou há algo mais por trás disso? Essa questão nos leva diretamente ao que muitos chamam de a coincidência perfeita demais. Pense nisto. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra. O resultado? Vistos daqui, os dois astros têm quase exatamente o mesmo tamanho aparente no céu. É por causa dessa proporção matemática incrível que temos eclipses solares totais perfeitos, onde a Lua cobre o disco solar com precisão milimétrica. Essa é apenas uma das muitas sincronicidades. A estabilidade do Sol garante nossos ciclos climáticos e biológicos de uma forma extremamente previsível, permitindo que a vida complexa evoluísse e prosperasse. Alguns cientistas explicam isso com o princípio antrópico, que basicamente diz que o universo parece ajustado para a vida, porque se não fosse, não estaríamos aqui para observá-lo. É uma resposta lógica, mas para outros, é uma resposta um pouco conveniente demais. Teóricos alternativos propõem uma ideia mais radical. E se não for coincidência? E se o Sol tiver sido intencionalmente ajustado, modificado, ou até mesmo posicionado, para criar as condições ideais para a vida na Terra? A ideia de uma engenharia cósmica em uma escala tão vasta é alucinante, mas os argumentos não param por aí. Além das coincidências matemáticas, astrônomos, tanto profissionais quanto amadores, já registraram fenômenos muito curiosos na superfície e na coroa solar. Imagens de observatórios como o SOHO da NASA já mostraram padrões que parecem ter uma ordem geométrica, explosões solares com uma simetria incomum, e regiões inteiras que parecem mais organizadas do que caóticas, como se fossem governadas por regras que ainda não entendemos. Sabemos que o Sol tem ciclos de atividade extremamente regulares, que duram cerca de 11 anos, onde seu campo magnético se inverte. Falando nisso, um fato científico indiscutível é que o campo magnético do Sol é incrivelmente complexo e, até hoje, não é totalmente compreendido pela ciência. Ele gera laços magnéticos gigantescos, erupções e ventos solares, que interagem com todo o sistema. A teoria alternativa aproveita essa lacuna no nosso conhecimento e pergunta o que o estamos vendo é apenas o comportamento caótico do plasma superaquecido, ou seria um sistema sofisticado de controle de energia, operando em um nível que mal podemos imaginar? Seriam essas estruturas geométricas apenas ilusões de ótica ou evidências de algo muito mais complexo e artificial? Essa linha de pensamento nos leva diretamente à teoria da megaestrutura estelar. Na ciência teórica, a ideia de que civilizações superavançadas poderiam construir estruturas ao redor de estrelas não é nova. A mais famosa delas é a esfera de Dyson, um conceito proposto pelo físico Freeman Dyson. Seria uma megaestrutura oca que envolveria completamente uma estrela para capturar toda a sua produção de energia. Outras ideias incluem coletores de energia em escala estelar, como o enxame de Dyson,
que seria composto por inúmeros satélites orbitando a estrela. Se uma civilização do tipo 2 ou 3 na escala de Kardashev existisse, ela teria capacidade tecnológica para manipular estrelas. Elas poderiam controlar a emissão de energia de uma estrela para estabilizá-la, prolongar sua vida útil, ou usá-la como uma fonte de energia praticamente inesgotável. Poderiam até usar a estrela como um farol para comunicação interestelar. A teoria mais extrema, aplicada ao nosso Sol, sugere que ele poderia ser uma estrela natural, que foi encapsulada ou modificada por uma civilização antiga. Talvez a superfície que vemos não seja a estrela em si, mas uma concha artificial que regula sua energia. É uma ideia ousada, mas que se conecta de forma intrigante com algumas das mais antigas crenças da humanidade. Se olharmos para a mitologia antiga, encontramos um padrão fascinante. Muitas civilizações ao redor do mundo não viam o Sol apenas como uma bola de fogo no céu. Eles o descreviam de maneiras que soam surpreendentemente técnicas. Em várias culturas, o Sol era retratado como um olho que tudo vê, um dispositivo divino, uma entidade consciente, ou até mesmo um portal para outros reinos. Os egípcios tinham o deus Ra, que viajava pelo céu em uma barca solar. Os sumérios, maias e até textos védicos da Índia antiga falam do Sol de uma forma que sugere que ele era algo construído ou guiado por forças inteligentes. Um fato histórico é que, claro, a maioria dessas descrições é interpretada como simbólica ou mitológica. No entanto, a consistência com que essas culturas antigas, separadas por oceanos e milênios, descreveram o Sol como um objeto controlado ou uma máquina divina é, no mínimo, curiosa. Será que nossos ancestrais sabiam de algo que nós, com toda a nossa tecnologia, esquecemos ou estamos apenas começando a redescobrir? Claro, é crucial apresentar o outro lado da moeda e entender o que a ciência convencional refuta. A astronomia moderna é categórica. Não existe nenhuma evidência direta de uma estrutura sólida ou artificial no Sol. Tudo o que observamos em sua superfície e atmosfera, incluindo as erupções e os padrões magnéticos, pode ser explicado pelas leis da física do plasma e da magnetohidrodinâmica, mesmo que ainda não tenhamos todas as respostas. O Sol se comporta de acordo com os modelos bem estabelecidos para estrelas do seu tamanho, massa e idade. A conclusão científica oficial, portanto, é que não há nenhuma prova de que o Sol seja artificial. Mas essa afirmação vem com uma ressalva importante. A ciência também admite que não compreendemos completamente o comportamento interno do Sol. A heliosismologia, o estudo das vibrações solares, continua a revelar surpresas, e novas descobertas sobre o ciclo solar e seu campo magnético surgem constantemente. A ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Então, onde isso nos deixa? O Sol pode ser apenas uma estrela, um produto maravilhoso e fortuito das leis naturais do universo, cuja combinação de fatores nos deu o presente da vida. Ou pode ser algo muito mais estranho e complexo do que a nossa ciência atual é capaz de compreender. A história da ciência está repleta de exemplos em que o ser humano errou ao definir os limites do que é possível. A ideia de que a Terra não era o centro do universo já foi considerada uma heresia absurda. O que hoje parece ficção científica, amanhã pode se tornar um fato óbvio. A pergunta final que fica no ar é simples, mas profundamente poderosa. Quando olhamos para o céu, estamos observando um astro puramente natural? Ou estamos vivendo sob a luz de uma antiga e grandiosa obra de engenharia cósmica? A resposta pode estar lá fora, brilhando sobre nós todos os dias. O que você acha? O Sol é uma maravilha natural ou uma criação artificial? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se gostou de explorar esse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos que desafiam a nossa visão do universo. Obrigado por assistir e até a próxima!